Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. O nosso vídeo de hoje é sobre Erwin Rommel, o marechal alemão que recebeu o apelido de Raposa do Deserto na Segunda Guerra Mundial. Bom, a carreira do Rommel é muito extensa, né? Ela começa lá na Primeira Guerra como capitão, ele já teve os primeiros sucessos dele, né? No pós-guerra também, como instrutor. Depois ele escreveu um livro, ficou muito famoso na Alemanha e acabou chegando ao conhecimento do Hitler. Eles tiveram uma boa amizade, né? Então, como é uma carreira muito extensa, no vídeo de hoje nós vamos abordar a Primeira Guerra Mundial, as campanhas dele na França e vamos até o deserto. E no vídeo posterior a gente vai fazer, né, a participação dele na Normandia, do atentado ao Hitler, etc., até o suicídio dele em 1944. Acompanhem conosco. Bom, aí vocês veem uma foto do Rommel na Primeira Guerra Mundial. Ele terminou a guerra como capitão e aquilo que ele fez durante a guerra, né, já mostrava mais ou menos o que ele seria como general. Eram ataques rápidos, de infiltração, que faziam muitos prisioneiros. Teve um ataque no front contra os italianos aí que ele capturou mais de 10 mil prisioneiros. E ele foi muito condecorado, né? Ele era um soldado brilhante, sempre foi a carreira dele toda, era um homem realmente muito inteligente, muito capaz. Uma coisa interessante que mostra bem o caráter conciliador do Rommel, o tipo de ser humano especial que ele era, é que foi, depois da Primeira Guerra, houve um distúrbio numa cidade do interior da Alemanha, ele comandava uma guarnição, e ele realmente negociou com todo mundo para não haver derramamento de sangue, etc. Enfim, além de um patriota, era uma pessoa que tinha realmente um senso de humanidade fora de série e um soldado brilhante. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida, tanto entre amigos quanto inimigos. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, o Rommel foi um dos 4.000 oficiais que foram autorizados a permanecer no exército alemão. Ele teve uma carreira muito lenta depois da guerra, só como capitão ele ficou 9 anos, e era a tônica do exército naquela época, né? Como o exército era pequeno, as promoções realmente eram muito lentas. Mas ele nunca deixou de estudar e de se aperfeiçoar. Então vocês estão vendo aí a capa do livro dele, chamado Ataque de Infantaria, que foi um livro tão brilhante, tá? Existe na Amazon, essa capa eu tirei da Amazon. Foi um livro tão brilhante que os próprios americanos usaram ele para instrução. Esse livro chegou nas mãos do Hitler, o Hitler tinha um exemplar, gostou muito, tá? E o Rommel acabou caindo nas boas graças do Hitler. Não foi só por causa desse livro, mas foi merecido também, porque ele era muito competente. Bom, então no período de entreguerras aí, né, ele foi instrutor, né, de infantaria, era um instrutor excepcional, chamou a atenção de todo mundo. E numa dessas paradas militares aí, ele acabou conhecendo o Hitler e mais tarde ele comandou o batalhão de guarda do Adolf Hitler, né? Esse batalhão fazia o quê? Fazia toda a proteção do Hitler fora da Alemanha, despacho de bagagens, etc. Então, na verdade, eles tinham assim uma relação bem próxima. O Hitler gostava e admirava muito o Rommel, tanto que, como eu disse, leu o livro dele. Aí vocês veem os dois juntos aí, mas aí já é entrado na guerra, tá? E o Hitler foi decisivo para o Rommel conseguir o comando, o primeiro comando importante dele foi a 7ª Divisão Panzer, né? E também para a promoção do Rommel. O Rommel, inclusive, foi promovido à frente de generais mais antigos do que ele, né? E dizem aí por pressão do próprio Hitler. Então, como disse, ele era um dos favoritos do ditador alemão. Bom, aí vem a campanha da França no verão de 1940, né? O Rommel comandava uma divisão, vocês estão vendo, ele assistia a transposição de um rio, ele comandava a 7ª Panzer, e ele se movia tão rápido no interior da França que a divisão ganhou o apelido de Divisão Fantasma. E ele fazia uns ataques até temerários, né? Os mesmos ataques que ele fez como general são que ele fazia como capitão. Às vezes ele ficava muito distanciado da retaguarda e do corpo principal da tropa. Isso era perigoso, mas funcionava. O Hitler gostava dessa maneira de atuar ele. Já o OKW, que é o Estado-Maior, né, do exército alemão, não gostava muito, que eram táticas não convencionais, colocava em risco. Nisso eles tinham razão, ficava difícil de mensurar, enfim, era uma série de coisas. Ou seja, o Rommel, na verdade, não era uma unanimidade no alto escalão das forças armadas alemãs. Mas, como ele era bastante querido pelo Führer, ficava difícil conseguir afastá-lo, né? Outra coisa importante também, né, gente? As táticas dele na França deram certo. Ele conseguiu tudo que se esperava que ele fizesse. Um avanço rápido, fulminante, fez milhares de prisioneiros, conseguiu todos os objetivos. Ou seja, ele era um soldado brilhante. A campanha dele na França foi tão brilhante, tão bem feita, que mesmo aqueles detratores que diziam ele subiu por causa do Hitler, precisaram
calar a boca, porque realmente ele era um general competente, um oficial acima da média em qualquer exército do mundo. Bom, acabou a campanha da Rússia. Em fevereiro de 1941, ele foi designado comandante das tropas alemãs no deserto. No começo era só para ser, o Afrika Korps era para ser 2 divisões para apoiar os italianos que estavam apanhando feio no deserto. Só que se os alemães queriam limitar os objetivos, deveriam ter escolhido outro oficial e não o Rommel. A campanha do Afrika Korps se deu nos desertos da Tunísia, Líbia e Egito. A situação tática ali era mais ou menos o seguinte: os italianos vinham sendo empurrados pelas tropas britânicas, né? Só que o que acontece é o seguinte: o deserto já foi definido como o paraíso, né? O sonho de todo tático e o pesadelo de todo oficial de logística. Por quê? São extensões amplas, né, completamente abertas, você pode fazer qualquer movimento tático que você precisar. Mas para reabastecer as tropas fica muito difícil, porque são grandes extensões, é difícil você esconder os comboios, tá ok? E o próprio clima também atrapalha bastante. O fato é que o Rommel se criou nessa condição. Os alemães avaliavam a situação da guerra no deserto mais ou menos como uma guerra no mar. Não se tratava de ocupar território, sim de destruir força. Então, o que o Rommel procurava fazer nesse tempo todo que ele lutou no deserto era destruir as tropas britânicas, né? Uma outra coisa interessante também é que os alemães nunca viram o deserto como uma importância estratégica grande. Começou como um apoio aos italianos, que não estavam muito bem ali, só que a genialidade do Rommel empurrou os ingleses até o Egito. Então chegou uma hora que aquilo que era um front secundário se tornou praticamente prioritário. E uma coisa importante que vocês têm que saber também sobre a Guerra do Deserto, gente, era uma guerra de avareza. Eram poucos tanques que os alemães tinham, sempre em inferioridade contra os britânicos, tá? Mas o Rommel conseguia as vitórias dele porque ele dava realmente grandes golpes de mão, ele cercava, ele dava a volta, ele enganava os ingleses, enfim, tudo aquilo que ele fez como capitão na Primeira Guerra Mundial, ele conseguiu fazer em larga escala no deserto 30 anos, quase 30 anos depois. Bom, pessoal, o que acontece é o seguinte: o Rommel, uma coisa que vamos reconhecer, foi para a sorte dele, os generais ingleses que combatiam ele no deserto não tinham muita competência nesse campo dessa guerra extremamente móvel. Até que o Churchill acabou nomeando o Marechal Montgomery. Se faz muitas críticas a respeito da conduta militar do Montgomery, né? Tem gente que fala que ele era muito lento, etc. Mas o fato é que ele acertou na Batalha de El Alamein. O mapa tá aí, eu vou deixar para vocês na guia comunidades para quem quiser baixar. É o seguinte: como vocês veem na parte inferior do vídeo aí, existe uma coisa chamada Depressão Catara. Entre a Depressão Catara e o mar eram mais ou menos uns 40 quilômetros. O que acontecia? Você não conseguia contornar a Catara por contingências do terreno, etc. Então Montgomery fortificou essa linha de 40 km do deserto e ele colocou tudo que ele podia ali para impedir o avanço do Rommel. O Rommel bateu numa parede de aço e fogo ali e foi vencido. Teve uma segunda batalha de El Alamein também, que o Montgomery conseguiu romper as linhas, que já é o segundo mapa que vocês veem aí. E aí no final foi a debacle para o Afrika Korps. Eles foram retraindo e perderam a ofensiva aí. Foi o começo do fim do Afrika Korps e das tropas do Rommel. Bom, pessoal, eu quero apresentar uma novidade para vocês. Aquele pessoal que já é habitué aqui do canal deve ter notado a guia comunidades aí, onde eu postei uma foto nossa lá na Força Aeronaval em São Pedro Aldeia. E regularmente nós vamos estar postando aqui fotos, mapas, diagramas, novidades para toda a nossa comunidade do canal Arte da Guerra. Então, para quem ainda não tomou conhecimento, é só vocês darem uma olhada nessa guia aí, tá? Ela tá ali bem no centro ali do canal. Vocês olhem lá que todo dia tem novidade. Outra coisa, pessoal, não vamos esquecer de deixar o sino de vocês acionado, porque assim que o canal tiver alguma coisa nova, vocês já ficam sabendo. Agora, com a guia comunidades, nós vamos ter assim uma movimentação muito mais intensa no canal, porque não são só os vídeos, né? Também são as nossas postagens aí que devem ser diárias, ok? Então a gente aguarda vocês na guia comunidades do canal Arte da Guerra. Bom, pessoal, para ilustrar vocês aí, né, uma indicação de leitura para quem quiser, eu vou recomendar alguns livros que eu tenho aqui na minha coleção. Não são todos, tem muita coisa sobre o Rommel, porque toda a minha vida de cadete, de oficial, eu juntei livros sobre ele. Então tem esse aqui, tá, do Desmond Young, da Biblioteca. Esse livro é mais difícil de achar porque é bastante antigo, tá, da Biblioteca do Exército.
Esse daqui do Hans Speidel, que foi Invasão 44, Rommel e a Campanha da Normandia. O Speidel é interessante porque trabalhou com ele, né? Foi oficial do Rommel, então conhecia bastante o Marechal de perto. Tem esse outro tá aqui, de um alemão, o Lutz Koch, também, sobre o Rommel. Memórias de Rommel também, é da editora Aster, tá? Também é bastante antigo esse livro, é mais difícil de achar. Esse outro aqui, ó, o Caçando Rommel, já é recente. Vocês acham aí na Amazon, na Saraiva, todas elas aí deve ter, não é difícil, tá? É do Steven Pressfield. Esse daqui também é raridade, Rommel no dia D, tá? Bem antigo também. E esse outro aqui, Rommel e a Guerra no Deserto, do Martin Kitchen. Também é recente esse livro. Vocês acham nessas livrarias aí, na Saraiva, no Submarino, na Amazon, na Cultura, todas elas aí vocês devem encontrar esse livro. Então essas são algumas das indicações que a gente passa para vocês aí. Tem mais coisa que eu vou passar nos próximos vídeos aí, tá ok? Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje aí. Nós devemos estar voltando aí com mais uma parte do Rommel e pretendemos também fazer vários vídeos sobre os principais generais, não só da Segunda Guerra Mundial, mas os principais da história. Eu quero falar do pessoal da Guerra do Golfo também, da Guerra do Vietnã e de guerras antigas também, tá? Então nós estamos voltando essa semana, tem muita coisa legal por aí, tem um vídeo muito bom, é surpresa sobre aviação naval essa semana, que eu sei que vocês vão gostar bastante. Então aquilo de sempre, pessoal, fé no Brasil, nunca vamos deixar de acreditar, tá? Eu aguardo vocês aqui no próximo vídeo. Até mais.